Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 751 e uma mensagem para que todo mundo possa refletir. É mais ou menos da seguinte forma: nunca, escreva isso aí para você ver, você vai entender o poder de Deus nesse sentido. Nunca dirija mais rápido que seu anjo da guarda possa voar. Olha que mensagem. Nunca dirija mais rápido que seu anjo da guarda possa voar. Forte essa mensagem, né? Quando fala-se nunca se dirija mais rápido, a pessoa pode pensar assim: opa, deixa eu diminuir a velocidade do meu automóvel. Opa, deixa eu diminuir a velocidade da minha moto. Não, gente, não é só isso não. Essa mensagem é muito mais profunda que as pessoas imaginam. Em tudo, nós temos que dirigir muito mais rápido que a providência divina, que os anjos guardiões, que os mentores espirituais. Nunca devemos ultrapassar os limites. Nunca devemos invadir a privacidade alheia. Nunca devemos. Você entendeu? Então não é só dirigir o automóvel, não é só dirigir a moto. É tudo. Sabe o excesso de orgulho? Vamos diminuir ele. Sabe o excesso de egoísmo? Vamos diminuir. Sabe o excesso de impaciência? Vamos diminuir. Nunca dirija nunca dirija mais rápido do que seu anjo da guarda possa voar. É isso mesmo, é. Nunca dirija mais rápido do que o seu anjo da guarda possa voar. Isso é em tudo. Você está acelerado hoje no trabalho? Diminua. Você está falando demais hoje na reunião? Diminua. Você está em alta velocidade? Diminua. Você viu só como que essa mensagem ela é profunda? E praticamente todos os dias eu vou trazer essa mensagem aqui para iniciarmos os trabalhos. Nunca dirija mais rápido. É isso mesmo, nunca dirija mais rápido do que seu anjo da guarda possa voar. Nossa Senhora, Jesus, Maria, José e todos os apóstolos juntos, né? Então vamos lá, porque eu gosto de falar. Então, capítulo 23 da obsessão. Nós nos encontramos ainda no capítulo 200, na questão 241, mas eu vou voltar na questão 240, porque vó, aqui presente,
ela me pediu para que eu voltasse só para fazer alguns comentáriozinhos. Então, vó, ela manda e eu só obedeço. Apesar que em tudo eu tenho procurado só obedecer. Então, se você voltar na questão não, é na questão de número 240, no Livro dos Médiuns, você vai ver assim, ó, a subjugação pode ser moral ou corporal. Tá bom, só isso aí. A subjugação pode ser moral ou corporal. Às vezes, por motivos que nós desconhecemos, nós deparamos com milhares de seres vivendo embaixo das marquises, né, na cidade. Essas pessoas que vivem na mendigança, que vivem na condição de mendigo, andarilho, esses andarilhos que saem para o mundo, que a gente viajando, a gente passa por eles de carro e você oferece uma carona, né, no automóvel e eles não aceitam, eles querem ir a pé. Eles querem ir a pé. Eles não querem carona. Se nós pararmos para analisar, ali existe uma obsessão simples, ali existe uma fascinação e ali existe também uma subjugação. Esses seres, nós temos que entender uma coisa, que a prova, a expiação e a prova desses seres que vivem nestas condições de mendigança, como mendigos, que dorme aqui, dorme ali, né? Você mesmo às vezes já se perguntou, mas por que essas pessoas vivem nessas condições? Pois muitos, a gente conversa com eles, são inteligentíssimos. Muitos possuem faculdade. Muitos foram professores, muitos foram advogados. E de repente eles abandonaram tudo e saíram para o mundo. A pessoa sem conhecimento dos desígnios das leis divinas diz que esses seres, eu não vou usar os termos que essas pessoas usam aí para a rua, porque eu estou procurando policiar as minhas cordas vocais. Mas muitas pessoas falam muitas besteiras a respeito dessas pessoas que vivem aí para a rua pedindo esmola. Preguiçosos. Não trabalham porque são preguiçosos. Errada a sociedade que os mantém nessas condições. Ei, gente, as pessoas podem até estar certas dizendo isso. Mas uma coisa que eu tenho para dizer é que ninguém tem o direito de julgar ninguém. Por algum motivo aquela pessoa está ali pedindo esmola. Por algum motivo aquela pessoa está ali dormindo em cima de alguns papelões. Por algum motivo aquela pessoa está pedindo um marmitex, um prato de comida na porta da casa dos outros.
Pode ter certeza disso. Que é uma das piores expiações. É uma das piores provas ao espírito viver nessas condições. Por isso nós não podemos julgar ninguém. Essa expiação e essa prova é pior que a prova da beleza, da riqueza e da pobreza financeiramente. Porque você, por aqueles espíritos obsessores, aí entra a questão do espírito obsessor. Os espíritos obsessores que você angariou em vidas passadas por algum motivo, você às vezes os prejudicou ou às vezes eles se equivocaram e se enganaram e por isso eles te perseguem. Então eles atuam em você de uma tal forma que te leva você a uma perda de quase todos os sentimentos, que uma das formas deles vingar é te torturar, tanto moralmente quanto fisicamente. Então vamos por parte. Moralmente, é de repente aquela pessoa que é um destaque na sociedade. Me desculpa. Aquela pessoa que é um professor, viu? Você observa que eu disse primeiro um professor. Aquela pessoa que é um advogado, de repente, os obsessores de existências passadas leva ele a abandonar tudo e, de repente, ele é visto em meio aos andarilhos, em meio aos mendigos, mendigando pão, mendigando resto de comida, mendigando moedas nos semáforos para ele poder comer, ou até mesmo para cultivar, para satisfazer aqueles vícios da bebida, das drogas, que antes ele não tinha, mas é uma forma dos obsessores humilhá-lo moralmente perante a sociedade. Você consegue me entender? Humilhá-lo perante a sociedade. Isso é a humilhação moral. Então isso é doloroso. Isso é doloroso. Quem diz que estas pessoas são isso, são aquilo, são isso, são aquilo, porque essas pessoas nunca precisaram pedir um pão para comer, para matar a fome. Porque essas pessoas nunca passaram por necessidades. Porque todos aqueles que passaram por necessidades, eles não julgam essas pessoas. E sim, eles os ajudam. Quando eles não podem ajudar com o marmitex ou com o dinheiro, eles ajudam orando por eles, porque não é fácil para aquela pessoa se entregar aos olhos da sociedade. E a sociedade, dali em diante, tecendo julgamentos de tudo quanto é espécie a respeito dele. Só que ele encontra-se num processo de subjugamento tão grande que ele não consegue deixar aquela mendigança. Porque se ele deixa, ele é torturado.
Eu não sei se você consegue me entender. Olha só para você ver. Moral corporal. Aí você pode me perguntar assim, mas é corporal? Já que essa aí está relacionado à moral e à corporal. A pessoa, ela ali em meio à mendigância, ela sai de uma cidade para outra cidade andando a pé, torturando o teu corpo físico através do cansaço, cãibra, dores na coluna. A pessoa não se alimenta direito. Você viu aí? Tortura corporal. A pessoa não se alimenta direito quando a pessoa se vê em meio a essa tortura, dessa subjugação moral e corporal. A pessoa não se alimenta direito. A pessoa não dorme direito. A pessoa viaja de uma cidade a outra cidade. A pessoa não vai ao médico. A pessoa não busca medicamento. A pessoa não cuida do corpo físico. Tortura corporal. Ele tortura o corpo físico dele. Só que ele tortura o corpo físico dele sem perceber que ele está torturando o corpo físico dele. Ele mesmo não percebe. Quem percebe são as pessoas que estão assim em volta dele. Ele não percebe. Ele dorme na sarjeta, ele dorme em cima dos papelões, né? Dos papelão. Ele dorme sem coberta, ele contrai pneumonia, gripes, vários tipos de doença, porque fica exposto a essa vida, né? Esse submundo, vamos assim dizer. Não se alimenta direito, desmaia demais. Muitos entram em crises de convulsão. Muitos, esses espíritos, os torturam de outras formas. Muitos, isso é tortura física. Muitos não fazem barba. Aí você pode falar assim, então é igual você, né, Luiz? Você não está fazendo barba? Não sei. Eu acho que todo mundo passa por altos e baixos na vida. O que nós não podemos é, nesse alto e nesses baixos, ignorar que tudo é possível. Inclusive, ressurgir-se da cinza como uma fênix. Mas todo mundo tem esse direito. Então, o desleixo do corpo físico, o desleixo da roupa, a pessoa começa a andar com roupa rasgada, com roupa suja. A pessoa não vê isso, gente. Aí já mistura a tortura física e a tortura moral perante a sociedade. Imagine, eu vou me colocar como personagem. Imagine, de repente, a sociedade me vê nestas condições. Imagine só para você ver. É isso que eu quero dizer. De repente, a sociedade de São Sebastião do Paraíso me vê dormindo embaixo das pontes, embaixo dos viadutos, pedindo comida aqui, comida ali.
roupa tudo suja, cabelo grande, barba imensa, pedindo dinheiro no semáforo, dormindo em cima dos papelão, pelos cantos da cidade, dentro das construções, ou dormindo embaixo dos bancos das praças. Imagine só se a população de São Sebastião do Paraíso, como me conhece, de repente me vê nessas condições. Isso não é uma tortura moral, não é uma tortura física que esses obsessores, usando o termo subjugação, não é uma tortura que esses espíritos estão fazendo para comigo? Agora, muitas pessoas passam por esta situação com resignação, com aceitação, com humildade, com paciência. Muitas pessoas não reclamam. Ela chega, pede um prato de comida, se a pessoa não dá, ela ainda diz assim, muito obrigado, fica com Deus. Mas se a pessoa amaldiçoa aquele que não quis dar o prato de comida, porque nem sempre, às vezes, a pessoa tem comida para dar, mas é uma forma que os obsessores... Obsessor, gente, olha como que muda já. É uma forma que o obsessor encontra para poder torturar aquele que ele acredita ser teu inimigo de vidas passadas. Se muitas pessoas em meio a essa subjugação, tanto moral quanto corporal, se ela vive, se ela consegue superar isso com resignação, paciência e humildade, ela retorna à pátria espiritual aureolado de luz. Porque ela suportou aquela tortura. Ela se resignou. Agora, se a pessoa não se resigna, se a pessoa não aceita, se a pessoa não tem paciência, não tem humildade, pode ter certeza de que, em vez de diminuir a dívida uns para com os outros, multiplica em milhões de vezes, onde aqueles seres, em várias outras existências, retornam cada vez mais como se fosse um novelo, onde terão que trabalhar de toda forma para poder desfazer aquele emaranhado. Aí você pode me perguntar assim, mas por que você está dizendo isso? Porque vó, ela pediu para que eu tratasse a respeito dessa questão com relação à subjugação. Ela pode ser tanto moral quanto corporal. E eu confesso e digo a você que eu me esqueci de inserir o que estamos terminando de inserir aqui. Então, quando depararmos com essas pessoas na rua, vamos orar por estas pessoas, porque eles não estão ali por um acaso. Como Allan Kardec mesmo aqui, ele ainda nos diz, olha só para você ver, a palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim,
Para nós, não há possessos no sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Então, todos esses seres que nós vemos nestas condições, embriagados nas portas dos bares, das lojas, nas praças, pedindo esmola, são irmãos nossos, gente, em processo de evolução, mas que encontram-se ali sobre uma influência muito grande dos obsessores de vidas passadas, que se caracteriza em obsidiados, subjugados e fascinados. Então, todos esses seres, aí você pode me dizer assim, mas eu achava que essas pessoas, eles estariam vivendo numa condição de expiação e de provação. Ora, mas isso não quer dizer, então, que não é uma expiação, uma provação? É lógico. Só que existe aqueles que passam pela resignação e aqueles que não passam pela resignação. Passar. Nós vamos para o próximo vídeo.